Já quem seja concedida a vitória nesse segundo turno, né, que o presidente, novo presidente, né, que vai ser investido, tem a responsabilidade, consciência das suas funções, das suas responsabilidades, das suas obrigações, do seu dever com o povo, né, com dever com aqueles que votaram e os que também não votaram no que vai ganhar, né? Eu tenho aí a minha opinião sobre quem vai ganhar, né? Mas vamos lá. Só posso desejar que Deus nos abençoe, realmente. Que todos tenham uma consciência, né, do que não é só um simples voto. É uma mudança, é o futuro, né? É um presente que nós estamos aqui, vamos decidir visando um futuro próximo. E falando em responsabilidade social, em direito, né? Nós estamos hoje aqui para falar com você sobre um tema muito relevante, atualíssimo, Lei 14.457, sancionada pelo governo federal em 21 de setembro deste ano, 2022, né? Sim. Então, hoje nós vamos tratar sobre o tema dessa lei que veio instituir o programa Emprega Mais Mulher e Emprega Mais Jovem. É uma lei que beneficia muito as mulheres, mas aí a gente vai adentrar aqui nos pontos específicos, né? O objetivo dessa lei maior é incentivar o aumento e a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Exato. As mulheres enfrentam tantas dificuldades para se manter no mercado de trabalho. Nós temos muitas atribuições, né, multifunções, né, em casa e fora de casa. Hoje a mulher também é um indivíduo provedor da família, né? Então, ela ao mesmo tempo que desempenha essa função econômica em casa, também a função administrativa, afetiva e tudo mais, que requer atenção, né? E as leis trabalhistas, elas realmente precisam se adequar a essa realidade, porque o direito ao trabalho, que está inserido no direito da dignidade da pessoa humana, também é um direito social previsto na nossa Constituição Federal. Por que excluir a mulher, né, desse processo, desse direito, né, desse acesso ao emprego, ao trabalho? Então, lugar de mulher não é só na boca do fogão, do tanque, da louça, da pia de lavar louça, na beira do berço, né, com a mão na vassoura, não é não, né? O lugar da mulher é em todos os lugares. Onde ela quiser. Aonde ela quiser. E então, a gente está aqui hoje para falar sobre esse programa Mais Mulher, né? Então, lá no artigo 1º, a Lei 14.457, ela já vem falando, né, que o programa, ele visa a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho através de algumas medidas. E que medidas são essas, né? Então, aí ele vem detalhando todas as medidas possíveis para que as pessoas jurídicas, né, as empresas, possam colaborar, cooperar com a inserção e manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho, né? Então, essas medidas, né, são divididas em 4 medidas. Né, que é o apoio à parentalidade e à primeira infância, né, através do pagamento do reembolso creche ou manutenção de instituições de ensino, de educação infantil pelos serviços sociais autônomos, né? Que é, né, nesse período que é notório que muitas vezes as mulheres, elas saem do emprego. Sim. Né? Então, muitas acabam deixando, né? Acabam deixando pela maternidade, porque o homem já vai estar ali no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela muitas vezes, ela paralisa os seus sonhos, ela deixa os filhos crescerem mais um pouco para voltar ao mercado de trabalho. Então, essa lei veio para quê? Para ver possibilidades, organizar para que, né, a sociedade estruturar para que estruturar o mercado de trabalho, né, possa, mesmo nessa primeira infância do seu bebê, dos seus filhos, poder trabalhar. É um ajuste, né, à realidade das mulheres, né, depois da maternidade, a partir da maternidade, né. Então,
a sociedade realmente precisa se preocupar com isso, né? Então, a gente vai, a partir desses ajustes, nós teremos mulheres muito mais felizes, né? Que são compreendidas, acolhidas, apoiadas, estimuladas, né? Na verdade, na prática, doutora Paloma, o que a gente vê é que, né, a mulher para. Então, até ela ingressar no mercado de trabalho, ela tem que, né, voltar, muitas vezes, a estudar, fazer um curso, um preparatório, enfim. Sem essa paralisação, tendo esses ajustes, como a doutora falou, essa mulher vai poder exercer essa paternidade, mas também vai, num outro tempo, num outro período, trabalhar. Isso mesmo. Então, como nós dissemos, né, a gente tem a previsão aí desse apoio à parentalidade na primeira infância, através do reembolso creche ou subvenção, né, de instituições de educação infantil. A segunda medida, a flexibilização do regime de trabalho, né? Então, aí a gente vê aqui quais flexibilizações desse regime de trabalho, né? A possibilidade de teletrabalho para responsáveis por pessoas com deficiência ou que desempenhem funções em que seja possível essa atividade através do home office, né? Regime em tempo parcial. Flexibilização do regime de trabalho e das férias. Sim. Regime especial de compensação de jornada de trabalho por banco de horas, né? Então, olha, o meu horário crítico que eu preciso estar com meu filho é das 2 da tarde às 4 da tarde. Então, eu posso, né, interromper o minha carga horária de trabalho todos os dias nesse horário que eu preciso estar com meu filho, mas em compensação eu posso desempenhar essa função em outro horário. Né? Ou então, olha, eu vou fazer não sei quantas horas diretas tal dia e depois eu vou precisar outro dias eu vou ter que, né, pegar folga. Então aí ele faz essa compensação, que inclusive a gente vê aqui a opção de jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, né? Então são opções que são válidas. Se a gente tem uma flexibilização de como que eu vou cumprir com a minha carga horária, isso é ótimo, porque cada um tem um ritmo em casa, cada família tem uma rotina, cada mãe tem uma rotina. Então, ela poder escolher uma forma de regime de trabalho para ela cumprir essa carga horária de forma que seja adequado tanto para a empresa quanto para ela poder exercer sua maternidade e a parentalidade na primeira infância é magnífico, né? Tanto é que, né, como você mencionou, horários de entradas e saídas flexíveis. Ser flexíveis, né? Então, o horário é das 8 às 17, das 8 às 17. Não, pra mim fica melhor se eu entrar, eu tenho condições de entrar às 6 da manhã e sair às 15, né? Ou não, pra mim é melhor entrar às 10 e sair às 19. Então, tudo isso é um apoio. Essa flexibilização é super importante, é um ganho, assim, inestimável, porque a gente consegue adaptar nossa rotina, nossa realidade, né, à nossa necessidade de trabalhar, as nossas funções, as nossas atividades, né? E sem desamparar, por outro lado, a família. Sem desamparar a família, né? Outra medida prevista na legislação é a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional. Então, medidas que estimulem, que visem, né, a empresa a estimular que as mulheres se qualifiquem para que elas possam progredir no trabalho. E isso é muito importante, gente. Se a gente mal tem tempo para cuidar da gente, para passar um pente no cabelo, para fazer uma maquiagem, para escolher uma roupa decente para sair para trabalhar, porque a nossa prioridade quando a gente está nessa primeira infância, não é? É verdade. A gente arruma os filhos tudo bonitinho, sapatinho combinando com a meia, roupinha, lacinho no cabelo, e a gente mesmo sai igual umas galinhas despenadas. Vai maquiar no carro. Vai maquiar no carro. Vai maquiar no carro, passa batom no carro, porque, olha... A gente é expert em maquiar no carro, fazer tudo no carro, né? Aí você já entra no carro com a bolsinha de maquiagem, com a xícara de café abraçada no outro braço, a bolsa da criança abraçada no outro braço, e assim vai. Então, quem dirá a gente vai ter tempo de se qualificar. Você falar para uma mulher que está com filho na primeira infância, assim, minha filha, você precisa se qualificar, vai fazer um curso, ela vai olhar para você e falar assim, você quer morrer?
Ou você então tá falando você vai pra falar, mim que olha, proposta eu louca é até essa? quero. Falar, eu quero. Mas assim, eu não tenho com quem deixar. Não tem com quem deixar, não tenho tempo. Então, não tenho tempo. Eu tenho que cumprir meu horário de trabalho das 8 às 17, saio correndo atrasado pra buscar a criança na escola. Já tô pra receber notificação do conselho da creche, porque todo dia eu chego atrasada. Eu tô falando porque é minha realidade, tá, gente? Todo dia eu saio voando do meu trabalho pra chegar na creche no horário certo. A diretora só olha pra mim, Paloma, eu falo desculpa, já tô indo. E coloca dentro do carro e já vou pra outro compromisso. Sim. Eu gostaria, todo dia no Instagram eu me inscrevo em não sei quantos cursos e curso e não sei o que lá, imersão disso, imersão daquilo. Quem disse que eu faço? O povo daqui a pouco vai começar a bloquear eu pra fazer inscrição em qualquer coisa no Instagram. Mas é verdade mesmo. Então eu quero me qualificar, mas e tempo, né? Então essa lei ela trouxe essa medida de estímulo à qualificação. E como é que ela vai poder fazer então essa qualificação? Olha só, suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação dos serviços nacionais. Então, quer dizer, ela não é demitida. Ela pode pedir a suspensão do contrato de trabalho dela para ela fazer a qualificação. E quando ela voltar, ela sabe que ela vai poder concorrer a uma vaga melhor, a um salário melhor, uma posição melhor, um reconhecimento melhor das suas habilidades profissionais. Não é maravilhoso isso? Sim. Né? Isso é evolução social, gente. Porque a sociedade que não enxerga a necessidade das pessoas, né? Uma sociedade, um gestor, um dono de empresa, né? Um governo que não enxerga a necessidade das pessoas que colaboram para a sua empresa, da equipe, né? Que vai contribuir para que sua empresa cresça, para que o seu país cresça. Não é uma empresa de sucesso, não é uma equipe de sucesso. Então, isso não evolui. A evolução é essa, né? A gente tem que olhar na frente, né? Nós não somos máquina. Nós não estamos ali só para, né, ralar. A gente tem toda a questão da dignidade humana, do direito de crescer, de evoluir, de ascender, né? De ocupar espaços melhores. Então, ela vê aqui essa questão da qualificação, né? Estímulo à ocupação das vagas em cursos de qualificação dos serviços nacionais de aprendizagem por mulheres e priorização de mulheres hipossuficientes e vítimas de violência doméstica e familiar, né? Então, as vagas que a gente tem disponível nos serviços nacionais de aprendizagem que sejam prioritárias para mulheres, e inclusive mulheres em situação de vulnerabilidade social e de violência doméstica. Tá? A quarta medida que ela prevê é apoio ao retorno do trabalho das mulheres após o término da licença maternidade. Sim, período importantíssimo. Né? Muito importante. Além do emocional, né, da mãe, é um período super importante. Né? E como que é esse apoio, né? Aí ele linka muito lá com a questão da flexibilização do regime de carga horária, né? Então, aí, suspensão do contrato de trabalho de pais empregados para acompanhamento do desenvolvimento dos filhos, né? É importante a gente falar, mas o que é suspensão? Eu vou estar recebendo durante esse tempo, né? A gente tem duas figuras no direito do trabalho dessa questão do contrato de trabalho, da paralisação do contrato de trabalho. Uma é a suspensão, que é o que está previsto nessa lei, e a outra é a interrupção. A diferença entre uma e outra é que na suspensão você não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço. Tá? Sim. Então, suspensão, sem trabalho, sem remuneração, sem contagem de tempo de serviço. Interrupção do contrato de trabalho, você inclui salário, você inclui contagem de tempo de serviço, mas você não presta serviço, tá? No caso dessa lei, é a suspensão. Então, você vai ficar com o contrato de trabalho suspenso, você não vai prestar serviço, mas você também não vai receber. Então, o que eu ganho com isso? Você ganha que você não é demitido, você não perde seu emprego. Na hora que você estiver apto para retornar, você pode retornar para o seu posto de trabalho, tá? Nós vamos para quinta já? Flexibilização do usufruto de prorrogação é outra medida de apoio ao retorno da mulher para o trabalho após a licença maternidade. É a flexibilização do usufruto da prorrogação da licença maternidade, que está prevista lá no programa Empresa Cidadã, né? Aquela lei que estabeleceu a Empresa Cidadã, ela veio para regulamentar a prorrogação de licença maternidade e paternidade.
né? Então, a licença maternidade que toda mulher tem de 120 dias, prevista lá na Constituição, ela pode ser prorrogada se a empresa empregadora aderir ao programa Empresa Cidadã. Então, ela pode pedir prorrogação de licença maternidade por mais 60 dias. Então, aí ela ficaria com 180 dias de licença maternidade, tá? O que ela precisa para isso? Ela tem que requerer até 30 dias depois do parto, tá bom? E aí, ela já vai gozar dessa licença maternidade logo depois que acabar esses primeiros 120 dias em emenda. Então, ela vai gozar 180 direto, né? E importante que essa lei que cria o programa Empresa Cidadã prevê a prorrogação também da licença paternidade, gente. Que a licença paternidade pela Constituição Federal e pela CLT é de 5 dias úteis, né? E já pelo programa Empresa Cidadã, o pai tem direito à prorrogação por mais 15 dias. Então, ele fica com um total de 20 dias de licença paternidade. Precisa requerer até 2 dias após o parto, tá ok? E também, para ele ter essa prorrogação, ele precisa participar de uma capacitação da paternidade, que é oferecida pelos programas aí do governo. Eu não posso deixar de falar que essa flexibilização da prorrogação de licença maternidade, ela é prevista também para os casos de adoção e guarda judicial, tá? Reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres por meio de instituição do Selo Emprega Mais Mulher. Prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, tá? Essa é mais uma medida que essa lei vem instituir. E a implementação, nesse caso, com o canal de denúncia. Isso. É uma ferramenta, tá? Qual que é o canal, doutora? Não, ainda não foi, tá? Tem 100 dias após a publicação da lei para criar... Então ainda não foi implementado. Não foi, tá? Mas é uma das ferramentas, criar um canal de denúncia para situações de assédio sexual e as outras formas de violência no trabalho. Por quê? Eu até fiz aqui uma anotação, Paloma, Deixa eu só pegar aqui meus... caros ouvintes. Será que o meu celular ainda está ligado? Porque ele estava com baixa bateria. Será que a nossa live está acontecendo? Conforme aqui, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, você vê 72% das mulheres brasileiras participantes relataram já ter sofrido episódios de assédio no ambiente de trabalho. E média de 77% já presenciaram atos de assédio contra outras mulheres dentro das empresas. Então, essa implementação dessa ferramenta tem o objetivo, né, de denúncia de o quê? De combater. A gente fala, é difícil falar que vai acabar, mas combater ao máximo possível o assédio sexual e as outras formas de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Tá certo. É isso mesmo. A nossa live pelo Instagram caiu. A nossa live. Seu celular não tá com bateria? Vamos voltar pelo seu, então. Tá, mas também tá que tá. Quanto? O negócio tá... Deixa eu ver aqui. 24%. Logo já... Tá. Já cai. Então é isso, pessoal. E o estímulo de microcrédito para mulheres, né? Por isso que ele veio também alterar lá a lei do Pronatec, né? Do Programa Nacional de Acesso ao Emprego e Tecnologia. E aí, ele vem destrinchando cada uma dessas medidas, né? Para ela explicar como é que funciona. É importante falar, gente, que eu não sabia, né? E agora, estudando essa legislação, passei a conhecer esse direito com relação à prorrogação da licença maternidade. Que a Lei 11.780 de 2008, que prevê, 770, que prevê a prorrogação da lei da licença maternidade, que é o programa Empresa Cidadã, ele prevê várias formas de usufruto dessa licença maternidade. Inclusive, ele fala que você pode gozar 50% por dia, então aí você estende por mais tempo
né, essa flexibilização. Ele prevê que essa prorrogação pode ser usufruída 50% pelo pai e 50% pela mãe. Olha só que beleza. Então, a mãe pode fazer meio período e o pai meio período se eles forem da mesma empresa. Olha que bacana. Então, tem várias formas. É muito legal quem está aí, né, CLTista, empregado, e ela também, a lei Empresa Cidadã, a lei do programa da Empresa Cidadã também, ela é estendida, inclusive, a servidores públicos, tá? Então, é legal que vocês tomem conhecimento desse direito, vocês que estão aí se preparando para ser pais, vão receber a criança logo em breve, vão passar por esse período aí, né, de adaptação a uma nova realidade de vida, de família, né, e de rotina, né, que vocês fiquem ligados nisso, nessa questão aí da licença maternidade, paternidade, né, das formas de flexibilização da carga horária de trabalho, porque ajuda muito, viu? Ajuda muito. A gente que está aqui no corre-corre com filho pequeno, a gente sabe como que é uma luta e a gente precisa realmente adequar, ajustar nosso direito à maternidade, à paternidade, ao nosso direito ao trabalho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse reembolso creche, doutora Carla? Vamos falar sim. Lá no artigo 2 da Lei 14.457, ela fala um pouco, explica como que vai funcionar essa questão do auxílio creche, né? O reembolso, né? Então, ela fala assim... Até quantos anos, doutora? Até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade. Então, isso. Desde bebê, de bebê até 6 anos. Ficam os empregadores autorizados a adotar benefício de reembolso creche, né? Desde que cumpridos os seguintes requisitos. Então, ela traz alguns requisitos aqui para esse reembolso, né? Ser o benefício destinado ao pagamento de creche ou pré-escola, de livre escolha da empregada ou do empregado, bem como ao ressarcimento de gastos com outra modalidade de prestação de serviços da mesma natureza, comprovadas as despesas realizadas. Então, a creche, o que é creche? Creche é para cuidar da criança pequena enquanto o pai está trabalhando. Se você não achar uma instituição adequada, você pode pagar uma cuidadora para ficar em casa e cuidar dessa criança para você. Vai fazer o mesmo papel que a creche vai fazer, que é de cuidar, né, do menor. Mas aí, nessa possibilidade, a empresa arcaria com esse valor? Tem um percentual. Um percentual, né? Ser o benefício concedido à empregada ou ao empregado que possua filhos até 5 anos e 11 meses, tá? Então, corrigindo. Né? Corrigindo 6, não. É 5 anos e 11 meses. É porque não pode completar 6, né? Porque a partir dos 6 já... Pego 6. Sem prejuízo dos demais preceitos da proteção à maternidade, né? Ser dada a ciência pelos empregadores às empresas e aos empregados da existência do benefício e dos procedimentos necessários para sua utilização e ser o benefício oferecido de forma não discriminatória e sem a sua concessão configurar premiação, tá? Então, esse benefício, ele não é incluído na remuneração do empregado ou da empregada. Ele é um reembolso, tá? De despesa que o empregado ou a empregada teve com creche para que ela pudesse trabalhar e o filho pudesse estar assistido de alguma forma, né? Aí aqui fala que o Poder Executivo Federal irá instituir, né, sobre limite de valores para a concessão do reembolso creche e as modalidades de prestação de serviços aceitas. Então, isso aí... Tá? Então, é isso que eu falei. Hoje nós não temos, né? Não está definido. Não, mas, né? Mas a gente sabe que em breve... a gente sabe que eles vão incluir outras modalidades de prestação de serviços que têm o mesmo objetivo da creche, né, ou da pré-escola. Tá? Mas ainda será regulamentado, delimitado pelo governo federal por ato do Poder Executivo, né? Aí, incluindo o pagamento de pessoa física, não falei? Então, vai poder pagar a babá, tá? Para ficar com essa criança. Porque, gente, a creche é para isso. A creche ainda não é alfabetização. Então, a babá ou uma profissional da pedagogia que faça esse serviço de ficar com a criança, né, mesmo serviço de creche, pode ser paga, né, para ficar na sua casa, né, cuidando do seu filho e tudo mais, né? A implementação do reembolso creche ficará condicionada à formalização de acordo individual, de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, tá?
Eu acredito que nesse ponto não vai ser um acordo individual. As empresas normalmente vão optar por um acordo coletivo, sim, tá? Até para a questão de organização, né, da empresa. Da empresa, sim. Porque não tem como ela oferecer para um e oferecer para outro, né? É melhor ela já fechar um acordo. Exatamente. É melhor ter diretrizes através dos acordos, né, a convenção, para que naquele ambiente de trabalho seja daquela forma, né? Que fique bom para a empresa, mas também que fique bom para o empregado, né? Para a empregadora. Isso. Para isso, procurem os sindicatos, né? Procurem o seu assessor jurídico, né? Consulte. Sim, como é algo recente, a gente ainda, né? Vamos aguardar as regulamentações, né? Não tem como hoje falar, olha, vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Mas, por enquanto, já é mais um avanço. Até porque isso aqui não é nada obrigatório, entendeu? A lei está oferecendo aqui uma possibilidade, uma autorização para que as empresas possam aderir a esse programa, mas não é obrigatório, né? Por enquanto. Tá? Então, os valores pagos a título de reembolso creche é o que eu falei, gente. Não confundam, não integra o salário. Então, doutora, eu não quero usar esse dinheiro. Minha filha está na creche municipal, então você não vai receber. Tá bom? É um reembolso. Então, não vai querer botar seu patrão na justiça porque você quer o reembolso creche porque você paga. Não, tá? Não possui natureza salarial, né? Não se incorpora a remuneração para qualquer efeito, não constitui base de incidência em contribuição previdenciária ou fundo de garantia. Então, se você, porventura, requerer o reembolso creche e você verificar no seu holerite que está sendo incluído esse valor do reembolso para fim de contribuição previdenciária, né? Do cálculo de contribuição previdenciária e FGTS, já vai lá no seu RH e fala, tem um equívoco aqui no meu holerite, tá bom? O artigo 5º prevê, né, a obrigatoriedade dos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos, né, de idade, terão um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência seus filhos. Isso já está previsto, né, na Constituição Federal, na CLT. A gente já falou sobre isso aqui. A gente tem um programa aqui no nosso canal, no Juris Digital, em que a gente tratou só sobre direitos da mulher, durante a gravidez, no pós-parto, né, e tudo mais. E também temos uma live no nosso Instagram com a psicóloga Inara, só sobre esse tema. E lá a gente já falou a respeito dessa questão das empresas com mais de 30 mulheres acima de 16 anos terem local adequado para amamentação. Sim. E para elas terem seus filhos sob vigilância, tá bom? Os empregadores que adotam o benefício do reembolso creche, para todos os empregados e empregadas que possuem filhos com até 5 anos e 11 meses, ficam desobrigados da instalação do local apropriado para a guarda e assistência de filhos de empregados no período de amamentação, tá? Então, por quê? Porque a criança não vai ficar ali, vai ficar na creche, né? Então, não tem necessidade de ter um local para que a mãe mantenha a criança sob sua guarda e vigilância para amamentar, tá bom? Na seção 2, a lei já vem falando a respeito da subvenção das instituições, né, de educação infantil ou pelos serviços sociais autônomos, né? E aí ela traz, né, que a possibilidade das empresas, né, manterem instituições de educação infantil destinadas a dependentes dos seus empregados, né? Então, a gente vê aquele sistema S, tá, gente? Que é o SESI, o SESC, né? E o SEST, tá bom? Que podem atender a essa demanda caso as empresas aderirem, né? Ao programa, tá bom? Sobre o apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho, né? Ele vem falando aqui a respeito da alocação de vagas. Como é que eu vou... mas a minha função não é adequada ao teletrabalho. Então, aqui na lei, ela já traz uma previsão, né? No quadro de trabalho da empresa, de acordo com as vagas que existem, das funções que existem para serem desempenhadas naquela empresa, o empregador que adere ao programa, ele já tem que adequar
essas vagas específicas que permitem a maior flexibilização do regime de trabalho, que sejam ocupadas preferencialmente por mulheres. Porque se você não fica atento a isso, a adequar, reservar essas vagas para que elas sejam ocupadas preferencialmente por mulheres, e aí você coloca só homens nessas vagas que podem ter flexibilização do horário de trabalho ou que possa ser desempenhada através de home office, teletrabalho, a mulher vai ser alocada numa vaga que não permite flexibilização e aí não tem como haver a adesão ao programa. Sim. Então, aí essa mulher acaba sendo excluída desse direito, essa flexibilização, porque o empregador faz questão de que ela ocupe uma vaga que não permite essa flexibilização. Então, a lei, ela vê aqui que na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, e isso está lá no capítulo 2, né, eu falei com vocês a respeito do teletrabalho, né, do decreto-lei desse ano, de março desse ano, né, que prevê o teletrabalho, alterou lá o artigo 174 ou 147 da CLT, para incluir a modalidade de teletrabalho para trabalhadores que têm dependentes com deficiência, né? Então, os empregadores deverão conferir a prioridade para as empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 anos de idade, tá? Então, essa questão do teletrabalho é 6 anos mesmo, não é 5 anos e 11 meses, tá? E as empregadas e empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, sem limite de idade. Então, no caso dos deficientes, dependentes deficientes, não tem limite para a idade, tá bom? Porque essa pessoa que é deficiente pode ser seu pai, né? Pode ser uma pessoa com mais idade, então não tem limite de idade. Sempre vai ser dependente, sempre vai ser deficiente, independente da idade, tá bom? Sobre a flexibilização do regime de trabalho e das férias, né? O artigo 8 em diante, ele vem tratando aqui um pouco, eu gostaria que a doutora desse uma abordada nessa questão, se fosse possível. Porque, na CLT, doutora, a previsão de férias, principalmente quando estamos aí na primeira infância, já há as previsões, a preferência, né, de que pais e mães que têm filhos pequenos tiram essas férias no meio do ano ou então no final do ano. Então, isso já temos essa previsão. Só que essa flexibilização vem ao quê? Não digo priorizar, mas atentar mais ainda a essa situação, né? Vamos ver aqui. Até que nós já tínhamos comentados aqui dessa questão de flexibilização de horário de saída e de entrada, né? Antecipação de férias individuais, né? Possibilidade de jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, tá? O que mais aqui? E aí, logo em seguida, nós aqui, temos também regime especial de compensação de jornada de trabalho, né? Por meio de banco de horas. Na hipótese de rescisão do contrato de empregado ou empregada em regime de compensação por meio de banco de horas, as horas acumuladas ainda não compensadas serão descontadas, né? No caso, nas verbas devidas ao empregado ou empregada, ou pagas juntamente com as verbas rescisórias. Isso, então o banco de horas funciona dessa forma, tá, gente? Então, se porventura, né, você tem um banco de horas lá, ou negativas ou positivas, tudo será acertado de acordo com as horas positivas. Você vai receber na rescisão essa verba, compatível com as horas que você tem para receber, ou você vai ter um desconto, né, das horas negativas que você tem nesse banco de horas aí, tá?
Sim. Aí nós temos também a possibilidade de antecipação de férias individuais, tá? Que também aqui vai ser, né? Vai ocorrer em situações que também aqui, ó, o artigo 8º. Nos âmbitos dos poderes diretrizes e gerencial dos empregadores... Diretivos, né? É considerada a vontade expressa dos empregados e das empregadas. Haverá uma priorização na concessão de uma ou mais das seguintes medidas de flexibilização da jornada de trabalho aos empregados e empregadas que tenham filhos, enteadas ou pessoas sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência. E aí há a possibilidade, inclusive, dessa antecipação de férias, ainda que não tenha transcorrido o seu período aquisitivo, né? Acreditamos, né, que seja, por exemplo, você não ocorreu ali a período de férias de janeiro ou junho, mas você não adquiriu o seu período aquisitivo de férias, porque se a partir de completar 1 ano de trabalho, você passa a ter o seu direito aquisitivo a gozar as férias. Então, nesse caso, vai ocorrer a possibilidade de antecipação dessas férias. Ou seja, se determinado empregado ou empregada está trabalhando, ocorreu aí o mês de janeiro ou junho, que vamos dizer, o período de férias escolares, ele não adquiriu o período aquisitivo, ele pode, por meio, né, de diálogo ou de acordo coletivo formado entre empresa e empregado, ter essa possibilidade. Aí, dando continuidade à flexibilização dos horários de entrada e saída, que é um dos pontos aqui que, na prática, na vida da mulher ou do homem com um filho pequeno, isso ocorre é muito demais. válido, né? É muito real, é muito né? válido, entendeu? É muito real. Porque se você começa a trabalhar 8 horas da manhã, né? Aí você vê aquele período do seu almoço para você ir em casa, almoçar, levar a criança para a escola, é um tormento. E ao mesmo tempo também é a saída. Que normalmente é 5, 6 horas da tarde, no mesmo período que você está terminando, você tem que bater seu ponto, você tem que cumprir a sua meta. E aí você não pode chegar, né, como a doutora Paloma falou, se você chegar fora do tempo, né, criança pequena principalmente, de você é chamada, né, sua atenção, corre o risco de você no trânsito sair, perder, enfim. São situações para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, tá? Tanto dos empregados, também para a empresa. Ele fala que tem que ocorrer no intervalo de horário previamente estabelecido, né? Considerados limites inicial e final do horário de trabalho diário. Então, vai ser negociado realmente com o seu empregador, né? Você vai sentar e ver as possibilidades de adequar a equipe, adequar as funções de cada um, para que a flexibilização do seu horário não impacte negativamente no desempenho, né, do todo da empresa, da engrenagem da empresa ali. É totalmente possível, né, gente? Hoje é totalmente possível. Então, se as funções dentro de uma empresa ficam bem definidas e você tem essa possibilidade de flexibilização, é óbvio que você também vai ter que se esforçar para adequar essa nova realidade do seu horário de entrada e saída para atender a demanda, para que isso não acarrete nenhum prejuízo para o andamento das atividades ali da empresa, né? Então, não é assim, todo o benefício ele tem também o seu peso, né? Então, é óbvio que se você não for estar presente no seu posto de trabalho no mesmo horário que os demais estarão, você vai ter que se esforçar um pouco mais para quê? Para adequar, né, o modo de execução das suas funções com fechar a conta também com a execução dos demais colegas que vão estar já trabalhando no horário padrão, né? Então, mas isso é um esforço que vale muito a pena, que compensa muito. Você vai estar ali satisfeito porque você está conseguindo adequar a sua vida ao seu trabalho, a sua rotina de trabalho. É óbvio que você não vai medir esforços para que a equipe não seja prejudicada, né? Para que a equipe tenha
ali a qualidade da sua prestação de serviço em prol da empresa. Isso é ótimo, né? Agora vamos falar aqui sobre as medidas para a qualificação das mulheres, né? Essa questão da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, né? Isso é muito importante, né? A gente, hoje, quando a gente se qualifica, quando a gente melhora, né? A gente dá... quando a gente explora mais as nossas habilidades para a gente desempenhar qualquer função, né? Tudo se aprende. Eu digo que se a gente tem boa vontade, tudo a gente aprende, né? Sem dúvida, todo mundo vai ganhar. Você vai ganhar porque você vai estar extremamente realizada, feliz, está crescendo, está indo em busca, está ampliando seus horizontes, suas perspectivas. E a empresa para quem você vai prestar serviço também vai ganhar muito com isso, é óbvio, né? Você vai trazer para dentro da empresa, agregar uma pessoa que tem o que oferecer, tem o que dar, está com a cabeça cheia de novas ideias, né? Engajada com novos conteúdos, isso é muito bom. Então a qualificação é bom para ambos os lados, né? Então, mediante requisição formal, a empregada interessada, né, para estimular a qualificação de mulheres, desenvolvimento de habilidades de competência em áreas estratégicas ou com menor participação feminina, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho para participação em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, tá? Né, a suspensão do contrato será formalizada por meio de acordo individual ou coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né, está previsto lá no artigo 476A da Consolidação das Leis do Trabalho, né. O curso ou programa de qualificação oferecido pelo empregador priorizará áreas que promovam a ascensão profissional da empregada, né, a áreas com baixa participação feminina, principalmente, né, nós temos aí alguns padrões em relação à ocupação de vagas de trabalho, de funções que são culturalmente desempenhadas para homens, né? Inclusive, ontem eu estava lendo um artigo bem interessante a respeito de uma decisão judicial que veda a discriminação, aliás, condena um serviço militar, não vou citar aqui, especificar, sobre atos discriminatórios na aprovação de concursos para a Polícia Militar de mulheres, né? O concurso é geral para homens e mulheres, né? Mas aí há um direcionamento, para que homens sejam aprovados e uma discriminação em relação às candidatas mulheres, né? Então a gente tem decisões novas dessa semana a respeito disso e rechaçando todo e qualquer tipo de discriminação da ocupação de postos de trabalho por mulheres. Vitória, mulheres, vitória. Estamos vencendo, estamos avançando, estamos tendo reconhecimento, né? Sim, sim. Hoje, aqui no Mato Grosso, você vê nossa presidente do Tribunal de Justiça, sim, nossa presidente da OAB é uma mulher. Isso, estamos de parabéns, né? Então, nós estamos avançando e precisamos, mulheres, avançar. É verdade. Junto com a nossa família, nossos filhos, mas avançar. Precisamos eleger mulheres na Câmara de Vereadores de Cuiabá, de Várzea Grande, todos os municípios do Brasil. Precisamos eleger mais mulheres para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Sim. Urgentíssimo, né? Quantas mulheres nós foram eleitas, hein, nessa eleição última agora? Eu ainda nem pesquisei. Eu sei que uma que já estava lá e algumas outras, mas a gente precisa... Não mudou tanto o cenário. A gente precisa eleger mais mulheres na Assembleia Legislativa, precisamos humanizar as decisões e as propostas de lei que são aprovadas naquela casa, precisamos promover a sensibilização, humanização da visão de gestão política e pública do governo do Estado de Mato Grosso. Precisamos eleger. Nós não temos nenhuma governadora, né? Não conheço. Não. Por enquanto, não. Aqui em Mato Grosso. Não aconteceu ainda, né? Não. A gente teve uma vice, né? Do governo do Estado. E... Precisamos presidente. Não, ainda né? No cenário geral, nós mulheres estamos caminhando ainda lentamente, precisamos avançar. Mas se a gente pensar que até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha direito nem de voto, né, doutora Carla? Já pensou? Que dirá, isso aí é... Que dirá ser... Né? Mas nós vamos chegar lá, mulheres. Nós vamos. Eu acredito no nosso potencial. E eu acredito...
nas pessoas como um todo, acredito na evolução. Eu acho que nós estamos buscando estruturar melhor nossas famílias, nossa casa, nossos lares, buscando criar seres humanos melhores para que no futuro as coisas sejam mais... dias melhores virão. Vamos lá. Como diz a música do Jota Quest, né? Dias melhores virão. Bom, então aí a gente está falando aqui, além, né, da suspensão do contrato de trabalho, a previsão de uma bolsa de qualificação profissional, né? O empregador encaminhará ao Ministério Público e Previdência dados referentes às empregadas que terão o contrato de trabalho suspenso, né, e que receberão essa bolsa de qualificação profissional durante o período de suspensão do contrato de trabalho, porque a gente disse para vocês que a suspensão do contrato de trabalho, você fica sem receber o seu salário, sem a remuneração. Então, em contrapartida, você vai receber uma bolsa qualificação, tá? Se ocorrer dispensa da empregada no transcurso do período da suspensão ou nos 6 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará à empregada, além das parcelas indenizatórias previstas já em legislação, né, a multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, que será no mínimo de 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho, tá? Vocês lembram que eu disse para vocês, né, que a suspensão e a interrupção não é demissão, né? Não é rescisão do contrato de trabalho, é uma paralisação do contrato de trabalho. Na suspensão é sem percebimento de salário. Se houver a dispensa, né? Se houver a dispensa da empregada no transcurso da qualificação ou do usufruto de uma dessas medidas aqui que a gente viu na lei, né, para apoio à parentalidade e tudo mais, existe, no caso da qualificação, a previsão de uma multa de 100% sobre a última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho, né? Como está o nosso tempo? Já deu 1 hora de programa? Falta 5 minutos? Bom, no geral, acredito que a gente falou sobre todos os pontos mais importantes. A gente tem aqui a questão de serviços nacionais de aprendizagem, né? Mediante elaboração de parcerias com a União, poderão implementar medidas que estimulem a matrícula de mulheres em cursos de qualificação, né? Que é a questão da gratuidade desses cursos em todos os níveis das áreas de conhecimento, né? Estímulo ao microcrédito para as mulheres. Isso mesmo. Ao apoio ao trabalho após o término da licença maternidade, a gente não chegou de falar aqui especificamente sobre ele. Vai ter que ficar para um próximo programa, porque a gente só tem 5 minutos e a gente tem coisas importantíssimas para falar aqui, que são algumas especificidades dessas medidas do apoio ao retorno após a licença maternidade. Precisamos falar também sobre essas medidas de prevenção e combate à violência no ambiente de trabalho e assédio sexual. A gente não pode deixar de falar disso, mas a gente volta num próximo programa para estar falando com vocês a respeito disso, que é muito importante, né? Essa questão da segurança, da integridade moral, sexual e tudo mais da mulher no ambiente de trabalho. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa seu questionamento. Deixa seu questionamento, sua dúvida. A gente está aqui à disposição para te auxiliar, para te informar, para ajudar você a estar consciente dos seus direitos e dos seus deveres, tá ok? É uma sociedade informada, gente, consciente das leis, consciente dos seus direitos, consciente dos seus deveres, das suas responsabilidades, é uma sociedade mais forte, é uma sociedade mais justa. Então, quanto a gente puder compartilhar conhecimento, informação, direito, a gente vai estar aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, se inscreva no canal, acesse o nosso Instagram também, segue a gente lá, Biancardini e Torquato.adv, tá bom? No mais, um sucesso, um restante de semana incrível para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Um dia de eleição magnífico, poderoso para todo mundo, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço para todos.